Pacto colonial. Quando Portugal, Espanha e Inglaterra começaram a dominar regiões aqui na América, e também colônias em outros locais, como a África, como a Ásia, estabeleceu-se a ideia do pacto colonial, um conjunto de regras que esses locais conquistados tinham que seguir, que, portanto, passavam a ser colônias. Esses reinos perceberam que talvez mais interessante do que conquistar e transformar aquele local em território do próprio reino era transformar aquele território em uma colônia. O que seria uma colônia? O que está incluído nesse pacto colonial? Primeiro, a colônia ela deve obediência às leis que vêm da metrópole, que seria o local que conquistou, e a colônia ela deve, portanto, seguir as regras que são colocadas lá. Mas isso não é o principal do pacto em si. Porque se fosse parte do reino, se quando tivessem conquistado regiões aqui do atual Brasil, isso aqui fosse simplesmente Portugal, então também se seguiriam as leis criadas pela monarquia portuguesa. A grande diferença é que, primeiro, essas leis elas podem ser adaptadas, específicas para a colônia, e segundo, a regrinha básica e principal é a colônia ela só pode comercializar com a metrópole. A metrópole é livre para comercializar com quem eles quiserem. Então, no caso de Brasil e Portugal, Brasil só podia vender para Portugal, mas Portugal pode comercializar com qualquer um. Portugal tem várias colônias e pode comercializar inclusive com outras metrópoles. O que isso significa na prática? Imagina que no Brasil tenha algum tipo de produção. No caso, a mais famosa no começo da nossa colonização era a cana-de-açúcar. Se o único local que pode comprar essa cana-de-açúcar é Portugal, e mesmo dentro de Portugal, apenas uma única empresa ou apenas poucas empresas podem comercializar essa cana-de-açúcar, e a ideia é chamada de monopólio, isso faz com que o Brasil acabe tendo que vender a um preço muito baixo essa cana-de-açúcar, por mais que ela fosse valiosa. Imagina assim, você tem uma produção de, sei lá, laranja, você tem uma produção de lápis, não importa. E aquela é a única produção que você tem. Você não produz nada além daquilo. E você só pode vender aquilo para uma única pessoa. Você vai conseguir colocar um preço alto naquilo? Lembra que essa pessoa que vai estar comprando, ela pode comprar de qualquer lugar. Ela não tem obrigação de comprar de você. Você que tem a obrigação de vender apenas para essa uma pessoa. No final das contas, isso garante com que os preços sejam sempre muito baixos. Você acaba tendo que forçar a vender mais barato do que todos os outros concorrentes que tem. Aquela pessoa não tem a obrigação de comprar de você, pode comprar de qualquer outra colônia que ela tenha. Ao mesmo tempo, você tem que conseguir vender para aquela pessoa, porque se não vender para ela, você não pode vender para mais ninguém. A colônia só pode vender para a metrópole. A metrópole pode comprar de quem ela quiser. Isso faz com que a colônia sempre venda a um preço muito baixo os seus produtos para a metrópole. Ao mesmo tempo, uma série de coisas não são produzidas na própria colônia. Uma vez que essa colônia ela acabou de ser conquistada, ela não vai ter a tecnologia que existe na metrópole. Inclusive, haviam leis que restringiam nas colônias a produção de manufaturas, ou seja, produtos que seriam equivalentes hoje em dia aos industrializados, mesmo numa época antes ainda da Revolução Industrial. Então, todos esses produtos tinham que ser comprados da metrópole. E aí, de novo, volta aquela regra do você só pode comercializar com a metrópole. Imagina, você quer comprar um produto e, pela lei, você só pode comprar esse produto de um único lugar. Ninguém mais pode te vender aquele produto a não ser único e exclusivamente um lugar, no caso, a metrópole. O que vai acontecer com o preço desse produto? Vai ficar intensamente mais caro. Imagina, por exemplo, se o único local onde existisse Coca-Cola fosse no McDonald's. Se eles vendessem 5, 6, 7 reais o copo de Coca-Cola, ainda assim teriam compradores, porque era o único local possível onde você poderia comprar. No final das contas, o pacto colonial beneficia apenas a metrópole. A colônia não ganha nada com isso. Justamente por isso que é uma colônia. Foi um local que foi conquistado à força, invadido por uma metrópole europeia, e a partir de então tornou-se colônia. A grande diferença é que, uma vez que não fazia parte do reino, que existiam todas essas regras que tornavam as pessoas da colônia diferentes do que as pessoas da metrópole, em um determinado momento, no final do século XVIII, começo do século XIX, essas colônias vão começar a lutar pela sua independência, formando novos países com a passagem do tempo.